Olá, tudo azul com você? Estou chegando com o portal Ludoli Notícias. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro de 2024. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas estou na batalha todos os dias trazendo para você notícia, informação e oração sempre à sua mão, através do portal Ludoli. Já estou pedindo para você não esquecer de dar o like no vídeo, é isso mesmo, logo no começo aqui, vai ali, clica no joinha, é importante para nós. Também, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Ao se inscrever, já ativa o sininho das notificações, que é para você não perder nenhum vídeo novo. Ao ativar o sininho, quando a gente publicar um novo vídeo aqui, você já vai ser notificado. Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. Também te peço para que você faça parte do clube de membros do portal Ludoli, para nos ajudar a manter o canal no ar. Gente, às vezes é até triste pra gente, sabe? Porque nós temos 3 pessoas no clube de membros. Uma é a Lígia, minha esposa. E a gente sabe que existem parentes, amigos, que poderiam contribuir com a gente. Por exemplo, ali nas opções que aparecem, tem 3 opções ali. Você pode ir, por exemplo, na menor, né? O valor de R$ 4,99 por mês. Será que pesa para você? Eu acredito que não. Mas para nós vai ser uma ajuda imensa. Então pense nisso, principalmente para você que está mais próximo da gente. Ajude-nos. Nós precisamos de você. Então, encarecidamente, eu lhe peço, ajude-nos. E vamos então ao primeiro recadinho de hoje. Tá precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas nacionais importados para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus. Vidraçaria Triângulo. Na Triângulo com certeza você faz um excelente negócio, porque tem profissional qualificadíssimo, bom atendimento e, claro, os melhores preços. A Triângulo está na Avenida Brasil, em Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. Vidraçaria Triângulo. A Refrigeração Sete Quedas atende você nas diversas situações da sua vida. Além disso, precisou comprar ou consertar sua geladeira, balcão frigorífico ou câmara fria? Procure a Refrigeração, que conta também com venda, manutenção e instalação de ar-condicionado. O telefone da Refrigeração Sete Quedas está na descrição do vídeo e é o WhatsApp. Para você que é exigente e busca elegância em roupas femininas, venha para a loja Rose Modas. Na Rose Modas você tem a qualidade, você tem bons preços, você tem um ótimo atendimento. Loja Rose Modas. Bom, o que eu vou trazer para vocês agora é uma demonstração dos absurdos que acontecem na nossa lei brasileira. Mesmo condenado em definitivo, quando não há mais como recorrer desde 2022 por estuprar uma adolescente na zona rural de uma pequena cidade do Piauí, o funcionário público Gastarino Lustosa Azevedo conseguiu em agosto de 2024 uma certidão de ficha limpa no estado. Com esta certidão, expedida indevidamente pelo Tribunal de Justiça do Piauí, Azevedo concorreu a uma vaga de vereador de Sebastião Barros. Com 135 votos, não se elegeu, mas se tornou o primeiro suplente do PT na Câmara do município de 3.202 municípios, a 902 quilômetros de Teresina. Se o titular do cargo desistir ou for cassado, ele pode assumir. Se a certidão tivesse sido emitida corretamente e informasse que o servidor da prefeitura foi condenado a 10 anos de prisão por estupro de vulnerável, ele poderia ter sido barrado pela Justiça Eleitoral por causa da Lei de Ficha Limpa, que impede condenados em definitivo por determinados crimes de disputar as eleições. O crime ocorreu em 2015. Com a primeira condenação em 2019 e a condenação definitiva em 2022. No entanto, Gasparino Azevedo não foi preso desde então
E em 4 de outubro de 2024, 2 dias antes do primeiro turno das eleições, a Justiça emitiu a ordem de prisão. Bom, até a gravação deste vídeo, ele continua sendo procurado pela Justiça. Isso quer dizer, ele se tornou então agora um suplente de vereador procurado pela Justiça. Veja só que coisa, né? A Justiça do Piauí deu para ele uma certidão em que constava, ou que nada consta lá, né? Mas ele estava condenado por estupro de vulnerável. Para onde será que foi esse dado que não encontraram na hora de emitir a certidão para esse sujeito? Atenção vocês, mulheres, idosos, que vão precisar de um serviço. Fique muito atento quando você levar, por exemplo, o seu carro numa oficina ou outros serviços até. Fique atento com o valor cobrado pelo serviço. A Polícia Civil indiciou 6 pessoas por estelionato e organização criminosa em investigação que aponta cobrança de preços abusivos em uma rede de oficina localizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Além do proprietário, foram indiciados o vendedor, um mecânico, um gerente, um borracheiro, um alinhador e o gerente da oficina. Segundo o relatório do delegado Juliano Carvalho Biácio, responsável pelo inquérito policial, o dono da rede, Chengios Pneus, orientava funcionários a aplicarem altas cobranças por serviços automotivos, tendo como foco mulheres e idosos, consideradas vítimas mais fácil para o grupo envolvido. O caso veio à tona em março desse ano, quando uma vítima registrou o boletim de ocorrência após contratar um serviço de R$500 e ser informada de que o valor havia sido atualizado para R$2.600. Ao buscar o carro, a proprietária, que não teve a identidade revelada, foi surpreendida com o preço final de R$6.600. Esse foi o preço final que a proprietária pagaria por este serviço, que na contratação, quando ela chegou na oficina, era de R$500. Depois atualizado para R$2.600 e depois R$6.600. Assim agiam esses que nós podemos chamar de criminosos, né? Que cobram valores exorbitantes por serviços que muitas vezes nem é necessário cobrar, né? Pequenos serviços. Então eles foram indiciados, a polícia está investigando esse caso já há tempo, né? Vamos ver, tem informação de quadrilha aqui também, vamos ver o que acontece. Os candidatos inscritos no Enem já podem conferir em que local irão fazer as provas. A informação está disponível no cartão de confirmação de inscrição divulgado hoje, segundo o INEP. Para conferir o documento, é preciso acessar a página do participante, utilizando o login gov.br, CPF e senha. Então, o cartão do participante, né, já está disponível a partir de hoje para todos os que fizeram a inscrição para o Enem 2024. A ANEEL intima Enel em um processo, tá? A Enel é a agência de energia, né, lá de São Paulo. E a ANEEL é a empresa do governo federal responsável pela parte de energia. A ANEEL, ela fiscaliza as empresas da área de energia elétrica
como aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a Energisa, lá em São Paulo, a Enel. Então, a ANEEL intimou a Enel em uma investigação, né? Ou seja, a ANEEL vai fazer uma investigação contra a Enel. Isso pode rescindir o contrato feito com a Enel em São Paulo. O processo na ANEEL apura se houve, por parte da Enel, descumprimento do plano de contingência assumido pela distribuidora e reincidência insatisfatória aos consumidores em situação de emergência. A depender do resultado do processo, o contrato de concessão da Enel pode ser rescindido. A intimação da empresa integra relatórios de falhas e transgressões que inicia processo para avaliação de recomendação de caducidade a ser apreciada pela diretoria da ANEEL, depois encaminhada ao Ministério de Minas e Energia. E assim a ANEEL escreveu em nota, então, né, que está iniciando essa investigação contra a Enel. Mudando de assunto agora, vamos falar do BRICS. 6 anos após ter assumido pela última vez a presidência do BRICS, o Brasil retomará o comando do grupo a partir de 1º de janeiro do ano que vem e tentará pautar a discussão sobre temas como a reforma da governança global e o desenvolvimento sustentável, também discutido ao longo deste ano durante a presidência do G20. Formado por 10 países, entre os quais Brasil, Rússia, China, África do Sul e Emirados Árabes Unidos, o BRICS fará nesta semana a primeira reunião ampliada do bloco. O encontro acontecerá em Kazan, na Rússia. A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Rússia foi cancelada após um acidente doméstico e Lula participará da cúpula do BRICS por videoconferência. Na reunião, conforme o Ministério das Relações Exteriores, os chefes de Estado deverão discutir temas como a entrada de países parceiros, a crise no Oriente Médio e a cooperação política e financeira entre os membros. A partir do ano que vem, sob o lema Fortalecendo a Cooperação do Sul Global para uma Governança mais Inclusiva e Sustentável, a presidência brasileira do grupo deverá pautar discussão sobre reforma das instituições de governança global, redução da desigualdade, combate à fome e à pobreza, bom, e assim outros temas. Pelas regras de rotatividade, o Brasil deveria ter assumido a presidência dos BRICS neste ano. No entanto, como também assumiu a presidência do G20, que reúne as 20 principais economias do mundo, o país adiou em um ano o comando do BRICS e a Rússia o chefiou em 2024. Então esse ano o BRICS foi chefiado pela Rússia e o ano que vem o BRICS será chefiado pelo Brasil. Este ano o Brasil coordena o G20, que é o grupo das 20 maiores potências do mundo. Você procura qualidade em roupas masculinas, femininas e infantil? Então venha para a loja De Bruno Confecções. Na De Bruno Confecções, além da qualidade, você tem variedade, bom atendimento e ótimos preços. Loja De Bruno Confecções. Sete Quedas conta com a mecânica do Sandro. Com profissionais qualificados, ela é especializada em máquinas agrícolas e caminhões. Mecânica do Sandro. Você que mora aí no Paraná, Maringá, Paysandu, toda essa região está precisando construir ou reformar, procure o Francisco Antônio Alves, o popular Toninho. Ele vai fazer da sua obra um verdadeiro primor, com acabamento de primeira e ótimos preços. Toninho Construções, de Paysandu para todo o Brasil. Piroli Pneus Goodyear. Localizada na Avenida Internacional em Pindotiporã, oferece pneus Goodyear e de diversas outras marcas, para utilitários, agrícolas, caminhões e carros de passeio.
Pirelli Pneus, Goodyear. O chefe da agência da ONU para refugiados palestinos, o NRWA, usou a rede social X para acusar Israel de estar impedindo que missões humanitárias cheguem às áreas no norte da faixa de Gaza, com suprimentos essenciais, incluindo remédios e alimentos. Nesta segunda-feira, ele fez a acusação para Israel ontem, né? Felipe Lazzarini também afirmou que hospitais foram atingidos por ataques e estão sem energia, deixando pacientes sem cuidados, e que os abrigos estão tão lotados que alguns deslocados são obrigados a viver nos banheiros desses locais. De acordo com relatos, pessoas que tentam fugir estão sendo mortas, seus corpos deixados na rua. Missões para resgatar pessoas sobre os escombros estão sendo negadas. Negar e armar Bom, essas missões então estão sendo negadas, né, para resgatar pessoas. Negar e armar assistências humanitárias para atingir propósitos militares é um sinal de quão baixa é a bússola moral. Postou o chefe da NWRA pedindo um cessar-fogo imediato. O Hezbollah acusou Israel de destruir o que restava das instalações civis em vilas na fronteira do sul do Líbano. Em comunicado ontem, segunda-feira, o grupo extremista libanês afirma que as tropas israelenses seguiram uma política de minar, explodir e destruir todas as instalações e casas civis no caminho da invasão em suas operações terrestres, mas afirmou que seus combatentes seguem resistindo, atacando soldados nessas localidades, também bombardeando cidades do norte de Israel. A guerra por lá não para, né? Israel anunciou nesta segunda-feira ter encontrado um bunker do grupo extremista Hezbollah, com mais de 500 milhões de dólares, 2,8 bilhões de reais em ouro em dinheiro, em Beirute. O dinheiro estava no subsolo do hospital Al-Sael. O bunker foi deliberadamente colocado sob um hospital e contém mais de $500 milhão em ouro e em dinheiro. Esse dinheiro poderia ter sido usado para reabilitar o Líbano, mas foi usado para reabilitar o Hezbollah. Uma aeronave da Força Aérea está monitorando o local e continuará rastreando, diz Hagari, da Força de Israel. Um bombardeio israelense perto do hospital universitário Rafik Hariri, em Beirute, capital do Líbano, deixou 13 mortos e 57 feridos hoje, segundo o Ministério da Saúde libanesa. O hospital é o principal do Líbano e 7 dos feridos estão em estado grave, ainda de acordo com o órgão. O exército israelense confirmou o bombardeio, mas disse que atacou uma estrutura militar extremista do Hezbollah e que seu alvo não era o hospital. Israel disse ainda que foram tomadas medidas prévias para minimizar morte de civis, como o aviso de evacuação. O problema é que esse aviso de evacuação às vezes não está chegando, né? Porque matou um grupo de 13, deixou mais de 50 feridos e atacou o quê? Um hospital. Eles estão dizendo que era um alvo do Hezbollah. Mas eles não perdem a oportunidade de atacar hospitais, onde as pessoas já estão necessitando de socorro.
ainda sofre um bombardeio e morre. E outros se ferem mais ainda. Gente, que absurdo. Alguém precisava de uma organização que fosse igual à ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, mas que tivesse força para proibir a guerra quando fosse necessário. Né? A ONU me parece que não tem força para isso. O Conselho de Segurança da ONU vota isso, vota aquilo, mas os países que são países de guerra têm poder de veto, como é o caso dos Estados Unidos e da Rússia, né? Tem poder de veto. Então, outro país lança lá, coloca lá alguma coisa relacionada à paz, cessar fogo, eles vetam e pronto, está resolvido o problema. A guerra continua. Então está errado, né? Porque ganharam a Segunda Guerra Mundial, são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Os 5 países que foram vencedores da Segunda Guerra Mundial têm uma cadeira e têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Que Conselho de Segurança é esse? Né? Deveriam ser aqueles que lutam pela paz a ter uma cadeira e ter poder de veto no Conselho de Segurança. Mas não é assim que acontece. O presidente Lula comentou ontem sobre o acidente sofrido por ele no sábado, né? A qual foi classificado como um acidente doméstico. Segundo o presidente, o acidente foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Em uma ligação com o candidato petista à prefeitura de Camaçari, o Luiz Caetano, Lula também chamou o acidente de uma bobagem que cometeu, acrescentado que precisa aguardar 3 ou 4 dias por recomendação médica para saber qual foi o estrago que fez a batida. Bom, o presidente Lula também sinalizou ao seu time ontem, ao seu time de articulação internacional, né, que o Brasil deverá se posicionar contra a entrada da Venezuela no BRICS. O BRICS reúne aí Rússia, China, África do Sul, dentre outros países, incluindo o Brasil. Então o Brasil, segundo o G1, né, que coletou essa informação, o presidente Lula não é a favor da entrada da Venezuela, uma vez que a situação também está meio duvidosa lá na Venezuela, com a vitória de Nicolás Maduro, sem uma prestação de contas para a comunidade internacional, né, das atas, como foi pedido pelos governos, pelos chefes de Estado, né, das atas da votação, das atas da eleição. Essas atas são aqueles boletins de urna que saem no final da eleição. Aqui no Brasil nós temos, né, nas urnas eletrônicas, no final da votação, às 5 da tarde, sai o boletim de urna, o B1, né? Cada partido recebe o seu e vai um para a Justiça Eleitoral. E esse boletim de urna, que sai lá também, chamado de ata lá, não foi apresentado para mostrar que Nicolás Maduro venceu realmente as eleições. Isso é um processo duvidoso para a comunidade internacional, por isso a entrada da Venezuela nos BRICS também está comprometida. Bom, eu acabo de receber aqui a informação de que as atas da votação lá na Venezuela foram solicitadas por inúmeros chefes de Estado, inclusive pelo governo brasileiro. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até o fim. Eu volto amanhã com as notícias do dia. Sempre pedindo para você não esquecer de fazer parte do clube de membros do Portal Ludoli, tá? Para nos ajudar a manter o canal no ar. Estou insistindo nisso porque realmente precisamos, tá bom? Forte abraço para você, uma abençoada terça-feira e até amanhã. Tchau!